Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora. Hoje para contar a história sobre uma mulher cuja incapacidade de aceitar o fim de um relacionamento a levou por um caminho sombrio de obsessão. Tudo isso piorou quando o alvo dessa obsessão iniciou um novo relacionamento. A partir disso, Brenda Delgado começou a planejar um plano diabólico. E antes de você continuar ouvindo essa história, eu vou pedir para você não se esquecer de deixar um like aqui para mim, também de se inscrever no meu canal. Fique comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Kendra Kay Hatcher nasceu dia 3 de fevereiro de 1980 em Pleasant Plains, Springfield, em Illinois. Ela foi descrita como uma pessoa gentil, simpática, de coração generoso e sendo muito religiosa, indo sempre aos domingos à igreja com a sua família. A Kendra gostava de ajudar o próximo da melhor maneira possível e desde muito nova ela sempre esteve envolvida com trabalho voluntário, principalmente os trabalhos ligados à sua igreja. Por diversas vezes ela viajou para outros países para ajudar na construção de novas igrejas e também para fazer parte de grupos de estudos bíblicos, principalmente quando era algo relacionado a crianças carentes. A Kendra então terminou o colegial e depois ela foi para a faculdade e se formou em literatura espanhola pela Universidade de DePaul. E logo em seguida ela começou sua segunda graduação na área de odontologia na Universidade de Kentucky, com especialização em odontopediatria. Ela era membro também da fraternidade Kappa Alpha. Após terminar a sua segunda faculdade, ela continuou com seus trabalhos voluntários e ela chegou a viajar para o Equador logo depois de se formar para fazer tratamento odontológico para crianças carentes. Enquanto a Kendra estava no colegial, ela deu início a um relacionamento e acabou se casando com esse rapaz. Mas eles eram muito novos nessa época e conforme o tempo foi passando e eles foram amadurecendo com a idade, eles perceberam que o casamento não daria certo. O relacionamento durou um tempo e assim que ela voltou do Equador, o casamento deles chegou ao fim. Com isso, aos 29 anos, ela decidiu sair da sua cidade, em Springfield, e se mudar para Dallas, no Texas. Ela comprou um apartamento bem luxuoso no centro da cidade e logo ela já estava trabalhando em uma clínica de odontologia muito famosa chamada Smile Zone, que oferecia odontologia de alta qualidade para crianças de famílias desfavorecidas. Nessa época, a vida da Kendra estava muito boa e em paz. Ela estava ganhando seu próprio dinheiro, fazendo o que mais amava fazer, tendo uma vida feliz e sendo uma mulher independente. E nessa época ela começou a se sentir um pouco sozinha. Então, para tentar um novo relacionamento, ela decidiu fazer um perfil em um aplicativo de namoro, tipo um Tinder, e procurar alguém que combinasse com ela. Pouco tempo depois, através desse aplicativo, a Kendra conheceu um homem chamado Ricardo Paniagua, conhecido como Rick, e ele tinha 38 anos nessa época. Falando um pouco sobre a infância do Rick, ele tinha sido criado em um trailer na zona rural no norte da Califórnia e depois do colégio ele frequentou a faculdade de medicina da Universidade de Stanford. E na época que ele conheceu a Kendra, ele estava concluindo sua residência em dermatologia na Southwestern Medical Center da Universidade do Texas. Ela logo se interessou por ele e ele por ela, então eles deram um match. E não demorou muito para eles firmarem um relacionamento. E eles aparentavam ser um casal muito feliz. A Kendra gostava muito de postar seu dia a dia nas suas redes sociais, principalmente no Facebook, que ela usava muito nessa época, e ela tinha o seu perfil aberto, onde todo mundo podia ver suas publicações. E ela sempre escrevia sobre novidades, postava fotos com o Rick, fazia declarações e contava os planos que os dois tinham para o futuro. Em pouco tempo de relacionamento, cerca de 3 meses, a Kendra e o Rick, que estavam muito apaixonados, começaram a fazer planos para o casamento. E também planejaram uma viagem romântica que aconteceria no dia 3 de setembro de 2015 para Cancún. E tudo isso, todos esses planos, a Kendra fazia questão de postar no Facebook. Mas infelizmente, algo inesperado e muito trágico interrompeu a alegria e os planos do casal. No dia 2 de setembro de 2015, apenas um dia antes daquela viagem romântica, a Kendra chegou do seu trabalho por volta das 7 horas da noite e estacionou seu carro no estacionamento do prédio super luxuoso que ela morava, que era no edifício Gables Park 17. Ela desceu do carro e enquanto caminhava para pegar o elevador para ir até o seu apartamento, um homem a surpreendeu e deu um tiro em sua nuca. Ele pegou a sua bolsa, entrou em um Jeep Cherokee
e saiu em alta velocidade do estacionamento. Como esse edifício ficava localizado no centro de Dallas, a rua estava bastante movimentada esse horário. Então muita gente ouviu o tiro e viu esse Jeep saindo do estacionamento em alta velocidade. As pessoas que estavam ao redor foram até a Kendra ver o que tinha acontecido e nesse momento ela já estava caída no chão e logo alguém pediu o resgate e acionaram a polícia. Porém, quando os paramédicos chegaram, já era tarde demais. Ela tinha morrido instantaneamente com o tiro. Uma observação muito importante a ser feita aqui é que nas imagens que circulam sobre o estacionamento desse prédio onde a Kendra morava, é possível notar que o portão desse estacionamento está sempre aberto e parecia não ter nenhum tipo de segurança ou porteiro no local. Então era um local de fácil acesso para que qualquer pessoa, seja moradora ou não, entrasse naquele estacionamento. Então não dá para saber se isso era algo comum do portão ficar aberto ou se foi mera coincidência nessa ocasião. Quando os policiais chegaram ao local, em primeira análise, eles imaginaram que tinha sido um latrocínio, ou seja, um roubo seguido de morte, porque a bolsa dela havia sido levada. Eles imaginaram que o criminoso teria ficado dentro do estacionamento, esperando pela primeira oportunidade que tivesse para poder assaltar alguém, e que infelizmente, por um acaso, a Kendra foi a vítima. Porém, ao olharem os vídeos das câmeras de segurança do estacionamento, os policiais puderam notar que o carro do criminoso entrou pouco antes da Kendra chegar ao local, parecendo que realmente estava esperando ela chegar. E na imagem também era possível ver que a motorista do carro era uma mulher, mas quem desceu do carro e deu o tiro tinha sido um homem. Eles tinham chegado exatamente às 7h15 da noite no estacionamento e ficaram ali parados por alguns minutos, enquanto outras pessoas entraram e saíram dos seus carros. Então, os criminosos poderiam ter escolhido outras vítimas, que chegaram e saíram do estacionamento antes da Kendra. Quando o carro da Kendra chegou, era às 7h40 da noite. Ela então estacionou e na imagem é possível ver que o criminoso vai diretamente até ela e atira. Pega a bolsa dela, volta para o Jeep e vai embora. Isso demonstrava que, na verdade, os criminosos estavam esperando especificamente pela Kendra chegar. Imediatamente, os policiais pensaram que então não se tratava de um latrocínio, e sim que tinha mais alguma coisa por trás dos acontecimentos, e que possivelmente o roubo da bolsa tinha sido apenas para tentar despistar os policiais. O que parecia, na verdade, era que tinha sido uma execução. O detetive da polícia de Dallas, chamado Eric Barnes, disse que não tinha dúvidas de que aquele indivíduo estava esperando especificamente pela Kendra, porque assim que ela chegou, ele já começou a agir. No local do crime foram encontrados fragmentos de bala e também um carregador de arma perto do corpo. Sua bolsa tinha sido roubada, mas estranhamente o seu celular tinha sido deixado para trás. Segundo o perito Abel Santiago, o ferimento de entrada da bala estava na parte superior da cabeça da Kendra e saiu pelo seu queixo. E os resíduos de pólvora encontrados sugerem que ela estava com as mãos para cima e na parte de trás da cabeça no momento em que ela foi baleada. Então a polícia de Dallas pegou todas aquelas imagens das câmeras de segurança onde aparece o carro do criminoso e divulgou na imprensa, na tentativa de alguém identificar o carro ou então as pessoas que estavam dentro do carro, que dava para ver pelas imagens das câmeras de segurança. 2 dias depois, um homem chamado José Luiz Ortiz entrou em contato com os investigadores, dizendo que o carro era dele. Mas ele informou que não tinha nada a ver com o crime, porque ele tinha emprestado o seu carro para uma amiga dele chamada Brenda Delgado. Em depoimento mais tarde, ele informou que a Brenda tinha ameaçado entregar ele para a polícia para ele ser deportado caso ele não emprestasse o carro dele para ela. Ela também se ofereceu a pagar a pintura do carro de outra cor, caso ele emprestasse o carro para ela. Ele também informou que na hora do crime ele estava com a Brenda em um restaurante chamado Chile e que 2 amigos dela, que ele não conhecia e também não sabia os nomes, saíram com seu carro e voltaram pouco tempo depois. Com isso, a Brenda Delgado foi chamada pela polícia para prestar esclarecimentos. E no primeiro interrogatório, ao ser questionada sobre a Kendra, ela respondeu: "Eu nunca a vi, eu não a conheço e nem sei quem é." E ela apresentou como álibi o recibo do restaurante Chile, que ela estava no momento do crime. Mas ao fazer uma pesquisa sobre quem era a Brenda Delgado, os policiais se surpreenderam. Brenda Berenice Delgado nasceu no dia 18 de julho de 1982, no México. E quando ainda era criança, ela se mudou com seus pais, chamados Maria Delgado e Luiz Delgado, para os Estados Unidos. E eles fixaram residência na cidade de Dallas, no Texas, para tentar uma vida melhor e dar um bom futuro aos filhos.
A Brenda era uma menina muito inteligente e terminou seus estudos em Dallas no ano 2000. Ela tinha o sonho de cursar medicina, mas a sua família não tinha condições financeiras para isso. Ela trabalhava como recepcionista em um consultório de odontologia e foi morar com um casal de amigos em 2012. Nessa época, ela fez um perfil no Tinder e conheceu o Ricardo Paniagua, que na época estava solteiro. Nessa época, o Rick estava passando pelo seu primeiro divórcio e foi quando ele conheceu a Brenda em agosto de 2012. O primeiro encontro deles foi em um show da Jennifer Lopez no American Airlines Center. 3 meses depois, em novembro de 2012, ela perguntou a ele se poderia morar junto com ele, porque suas colegas de quarto que estavam casadas queriam que ela desocupasse o apartamento. Então, em novembro do mesmo ano, a Brenda se mudou para o apartamento do Rick e finalmente teve uma vida melhor e mais estável financeiramente falando. Mesmo que o relacionamento ainda fosse só um namoro, na cabeça da Brenda, os dois já eram casados. Mas na cabeça do Rick, não, era apenas um namoro. Em julho de 2013, a Brenda acabou engravidando dele, mas como eles ainda não se sentiam prontos para serem pais, a Brenda e o Rick optaram em fazer um aborto e esconderam esse fato das suas famílias. No final de 2013, a Brenda voltou a estudar e deu início a um curso de higiene dentária. E aparentemente, nessa época, o relacionamento dos dois era muito feliz e saudável. O Rick chegou até mesmo a viajar para o México para conhecer o restante da família da Brenda. Porém, em julho de 2014, por razões não muito claras, o Rick decidiu romper o relacionamento. A Brenda ficou muito abalada, ela teve que sair do apartamento do Rick e acabou entrando em uma depressão. Ela trancou o curso que ela estava fazendo e parecia que agora estava dando tudo errado na vida dela. Mesmo com o fim do relacionamento, eles mantiveram uma amizade e às vezes trocavam algumas mensagens. E aí a vida seguiu. Alguns meses depois, o Rick estava fazendo aulas de salsa e apenas algumas semanas depois, a Brenda também começou a fazer aula na mesma escola e no mesmo horário que ele. Por conta disso, eles voltaram a se reaproximar e acabaram reatando o relacionamento. E parecia que dessa vez as coisas iam dar certo. O Rick estava bem feliz com ela e chegou até mesmo a dar uma aliança de compromisso. E parecia que realmente eles eram felizes juntos. Porém, em fevereiro de 2015, o Rick mais uma vez rompeu o relacionamento. Parecia que o término tinha sido amigável na visão do Rick, mas para Brenda não foi nada amigável. Estranhamente, ele começou a perceber que quase toda semana ele acabava encontrando a Brenda em algum lugar, seja restaurante, supermercado, cinema, academia ou no local que ele costumava fazer suas caminhadas. Ela simplesmente aparecia por coincidência e eles acabavam conversando. Inicialmente, o Rick não achou nada demais, mas conforme foi ficando mais frequente e mais estranho os lugares onde eles se encontravam, o Rick começou a desconfiar que a Brenda o estava espionando. E realmente ele estava certo. A Brenda tinha as senhas das redes sociais dele e também ela tinha a senha de um aplicativo de rastreio de GPS que estava no celular do Rick. Dessa forma, ela conseguia saber exatamente onde ele estava. Então ela sempre dava um jeito de aparecer nos lugares onde ele estava, como se fosse uma coincidência, um encontro casual do destino. Depois de descobrir isso, ele descobriu também que ela se inscreveu nas aulas de salsa porque de alguma forma ficou sabendo o que ele estava fazendo. Obviamente ele ficou muito assustado com isso e ela fazia tudo isso porque ela não aceitava o fim do relacionamento e queria uma forma de se reaproximar dele. Mas dessa vez não deu certo, porque o Rick acabou descobrindo tudo e imediatamente ele trocou todas as suas senhas para que assim ela parasse de perseguir ele. E obviamente ele viu que aquilo não era um comportamento normal e ele quis se afastar mais ainda dela. Isso deixou ela com muita raiva, porque agora ela não conseguia mais saber onde ele estava. Em maio de 2015, eles acabaram trocando mensagens e ao tentar uma reaproximação com ele, o Rick avisou para Brenda que ele estava em um novo relacionamento, que ele tinha conhecido uma pessoa muito especial e que estava bem apaixonado. E essa pessoa era a Kendra Hatcher. A Brenda inicialmente fingiu que aceitava isso muito bem e que entendia totalmente, mas por dentro ela estava com muita raiva. Ela dizia ser impossível o Rick ter se apaixonado por uma pessoa somente 3 meses após o fim do seu relacionamento com ele. E como não tinha mais como espionar o Rick pelos aplicativos, ela começou a stalkear a Kendra, que tinha as redes sociais abertas para o público e postava tudo sobre a sua vida. E vendo a felicidade do casal, a Brenda ficou muito incomodada. E quando ela viu a publicação onde a Kendra afirmava que o casal estava juntando dinheiro para se casar e que faria uma viagem romântica no dia 3 de setembro para Cancún,
a Brenda perdeu a cabeça. Ela se tornou tão obsessiva pelo Rick que todas as vezes que ela saía com as suas amigas, ela só falava dele e o quanto o odiava. Chegou a um ponto dela começar a falar abertamente que precisava de alguém para poder bater no Rick, até que ele entrasse em coma, ou alguém para tirar a vida da Kendra. Ela começou a alimentar essa ideia macabra e logo ela começou a traçar um plano. Ela realmente começou a procurar por um criminoso de aluguel e ela também perguntava para as pessoas se elas conheciam alguém que faria esse serviço para ela em troca de dinheiro. Alguns dos seus amigos achavam que era uma brincadeira ou uma bobagem, algo falado na hora da raiva e que ela jamais faria isso de fato, enquanto outros amigos perceberam que ela estava falando sério. E quem percebeu que ela estava falando sério se assustou bastante com aquilo e acabou até rompendo a amizade com ela. A sua colega que dividia o apartamento com ela, chamada Jennifer, começou a ficar com bastante medo da Brenda, porque ela falava coisas como: quero tirar a vida da Kendra com uma faca em seu peito. E ela chegou até mesmo a comprar um taco de beisebol dizendo que usaria para bater no Rick. A Jennifer acabou se mudando assim que percebeu que a obsessão dela estava ficando fora de controle. E foi então que a Brenda conheceu uma mulher chamada Crystal Curtis. Ela tinha 23 anos e um filho. E ela tinha bastante dificuldades para conseguir manter as contas em dia e também para conseguir sustentar o seu filho. A Brenda, sabendo disso, foi ajudando essa mulher financeiramente, emprestando dinheiro e pagando algumas contas, mas tudo isso tinha um objetivo obscuro por trás: fazer com que depois a Crystal fosse obrigada a ajudá-la a tirar a vida da Kendra. E a Brenda, para conseguir convencer a Crystal, ela sempre se fazia de vítima, dizendo que a Kendra tinha roubado seu marido e que era ela que deveria estar vivendo tudo aquilo ao lado do Rick. Ela foi alimentando aquela ideia até que finalmente ela propôs para Crystal de tirar a vida da Kendra em troca de $500. A Crystal aceitou a proposta. Elas começaram a seguir a Kendra por toda a cidade e descobriram onde ela morava, onde ela trabalhava, a hora que saía do trabalho e voltava e os lugares que ela costumava frequentar. A Brenda chegou até a comprar um binóculo de visão noturna para poder sempre estar observando a Kendra. Enquanto isso, sem nem imaginar, a Kendra vivia sua vida feliz com seu namorado. Ela não imaginava que tinha um plano macabro sendo traçado para interromper o seu destino. E então, elas decidiram que iriam tirar a vida da Kendra a tiros, porque era a forma mais fácil. E isso aconteceria antes que ela fizesse aquela viagem para Cancún com o Rick. Porém, tinha um problema nesse plano. Nenhuma das duas sabia atirar e também nenhuma das duas tinha uma arma. Então, novamente, a Brenda começou a procurar por um criminoso de aluguel. E um dia, conversando com um vizinho da Crystal, ele disse que conhecia um homem que faria esse serviço e que já tinha feito isso antes. Esse homem era o Christopher Love, de 31 anos. A Brenda então acabou se encontrando com ele e propôs pagar $3.000 e uma quantidade de drogas em troca dos seus serviços. O Christopher aceitou e então os três começaram a planejar como tudo seria feito. Todas essas informações a polícia conseguiu conforme vasculhava informações sobre a Brenda Delgado, analisando seu telefone celular e também conversando com seus amigos e vendo seus históricos. Ao descobrirem toda essa obsessão que ela tinha pelo Rick, os policiais tinham certeza que ela estava envolvida no crime. Só que agora eles precisavam provar, já que ela não estava na cena do crime e tinha um álibi comprovado. A Crystal Curtis foi chamada até a delegacia e inicialmente ela negou estar envolvida. Mas depois ela disse que realmente no dia dos fatos ela pegou o carro do Ortiz emprestado para ir a algum lugar com o seu filho, que estava no banco de trás do carro. Ela disse que de repente um homem armado entrou no carro e a forçou a dirigir até o local onde tudo aconteceu, mas que ela só tinha feito isso por medo do homem tirar a vida do seu filho. A polícia, no entanto, mostrou que as imagens de segurança filmadas eram claras e que o filho dela não aparecia dentro do carro. Confrontada com isso, ela mudou a versão dos fatos. Ela disse que, na verdade, o plano inicial era só um roubo, mas que o Christopher havia tirado a vida da Kendra por conta própria e que ela não tinha nada a ver com isso. Mas depois dos investigadores pressionarem a Crystal durante o último interrogatório, ela acabou confessando toda a verdade. E ela contou todo esse plano macabro que ela traçou junto com a Brenda. Mas agora os policiais precisavam descobrir quem era aquele homem que tinha atirado na Kendra. Era o Christopher Love, só que até então a polícia não tinha a identidade dele. A Crystal disse aos investigadores que o nome dele era Lamar e que ele tinha um carro da marca Chrysler da cor azul. E ela deu aos investigadores o número do telefone dele.
E esse nome Lamar era um nome falso que provavelmente o próprio Christopher usava para cometer os seus crimes, mas o número de telefone era verdadeiro. E com isso os investigadores conseguiram rastrear o seu endereço, que ficava também na cidade de Dallas. Ao chegarem ao local, eles encontraram um carro Chrysler azul estacionado na frente da casa, que era o mesmo carro que a Crystal havia dito que ele tinha. O carro pertencia ao Christopher Love e em 30 de setembro de 2015 ele foi preso através de um mandado de prisão que já havia sido emitido em outra ocasião por outro crime que ele cometeu em Memphis, mas que ainda estava pendente. Então os policiais aproveitaram esse mandado de prisão para prender ele. Dentro do seu carro, as autoridades encontraram uma arma escondida em um compartimento lateral e os testes de balística revelaram que era a arma que tinha sido usada para atirar na Kendra. Em seu interrogatório, Christopher Love também acabou confessando que realmente participou do crime, mas que toda a ideia tinha partido da Brenda Delgado e que ela havia dito a ele que estava ligada a cartéis de drogas do México e que pagaria em dinheiro e também em drogas pelo crime. Segundo eles, a Brenda queria que tudo ocorresse no dia 2 de setembro para acabar com a viagem romântica do casal. A Brenda, além disso, sabia que seria muito óbvio para a polícia se ela estivesse na cena do crime, então ela mandou a Crystal e o Christopher para fazer o serviço sujo, enquanto ela ficaria em um lugar público para tentar ter um álibi consistente. E que tudo deveria parecer um latrocínio. Então, no dia combinado, ela pegou o carro emprestado com o José Ortiz e ficou com ele no restaurante Chile, enquanto a Crystal e o Christopher foram até o estacionamento do apartamento da Kendra e ficaram do outro lado da rua do estacionamento até dar o horário que ela voltaria do seu serviço, que era por volta das 7 horas da noite. Eles então entraram no estacionamento e esperaram por ela, e quando ela chegou, o Christopher saiu do carro e a executou. Ele pegou sua bolsa para parecer um roubo e eles fugiram com o carro. Eles planejaram tudo, só que eles não contavam que o local tinha câmeras de segurança. E durante o interrogatório da Crystal, antes dela confessar o crime, a Brenda havia sido solta por falta de provas. E antes que eles pudessem prendê-la novamente, ela acabou fugindo. Por causa disso, ela foi colocada na lista dos 10 mais procurados pelo FBI e uma recompensa de $100 mil foi oferecida por qualquer informação que levasse ela para a prisão. Como ela tinha dupla cidadania, ela acabou indo para o México, que era o país onde ela nasceu, e ela ficou durante 6 meses lá, até que finalmente ela foi encontrada em abril de 2016. E como no México a pena de morte não é permitida, os Estados Unidos tiveram que fazer um acordo para extraditar a Brenda. E o acordo do México com os Estados Unidos era que ela seria entregue caso eles não a condenassem à pena de morte. Em 6 de outubro de 2016, ela foi extraditada para Dallas para finalmente ser julgada. Em outubro de 2018, Christopher Love foi acusado de homicídio capital, que é quando tem um planejamento premeditado para tirar a vida de alguém, e ele foi considerado culpado e recebeu pena capital, ou seja, pena de morte. Ele ainda está no corredor da morte hoje em dia, na prisão de Dallas, aguardando autorização para sua execução. A Crystal Curtis foi julgada em 2019 e se declarou culpada e concordou em testemunhar contra o Christopher Love e contra a Brenda Delgado, em troca de uma sentença de 35 anos de prisão. Em 7 de julho de 2019, o júri deliberou por somente 30 minutos durante o julgamento da Brenda Delgado. Durante o julgamento, a mãe da Kendra disse ao tribunal, abre aspas, foram 3 anos e meio de inferno desde o crime. Se a justiça pudesse ter lhe dado uma sentença de morte, não se engane, eu estaria lá na frente para assistir. Você, Brenda Delgado, é a raiz de todo o mal. Você e as outras 2 pessoas que levou consigo em seu caminho de destruição. Você nunca poderia ser a mulher que minha filha Kendra foi. Fecha aspas. A Kendra foi considerada culpada por crime qualificado e por ameaça terrorista e teve sua sentença decretada como prisão perpétua sem possibilidade de condicional. Atualmente, ela está cumprindo pena na unidade William Hobe, no condado de Falls. Ao falar com as autoridades, o Rick afirmou que não tinha ideia de que a Brenda ainda tinha sentimentos por ele. Ele contou sobre como eles se encontravam acidentalmente nos lugares que ele frequentava. E no julgamento da Brenda, o depoimento ajudou que ela recebesse prisão perpétua sem possibilidade de condicional. E então, depois disso, que todo esse ciclo de julgamentos acabou e os culpados foram presos, o Rick voltou a morar na Califórnia. E a última notícia que tem dele, que é de dezembro de 2022, ele estava trabalhando no renomado Roseville Medical Center. Quanto à sua vida pessoal, infelizmente não tem muitas informações,
porque durante esses anos ele preferiu se manter longe dos holofotes. Bom, pessoal, então esse é o caso de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, de se inscrever no meu canal e até o próximo caso.